Muito bom. Vamos ver se você sabe falar daquilo e vamos ver se você, né, é tão interessante quanto, porque eu ouvi falar que você vai conversar sobre aquilo, que a gente nunca pode falar, muito menos em igreja. Imagina falar daquilo. Né? Daquilo já é feio falar, assim, as pessoas achavam antigamente, né? Você sabe o que eu me lembro uma vez? Eu estava conversando com uma senhora lá no Equador, você sabe essas expressões bem, né? Uma senhora já bem senhora, mais de 60 anos, olha quem está falando, né? E ela, e ela se referia, né, àquilo, né, com o marido, como hacer-se la porqueria, fazer a porcaria. Sério? Deus. Sério. É exatamente isso que a gente quer falar. Era essa expressão que as distintas senhoras da sua idade, era assim que se referiam àquilo, né? Então, eu tenho certeza que você vai falar bem melhor dessas coisas, né, do que essa expressão. Gente, Andréia Menezes, né, a gente, tem que 30 anos de amizade, eu acho que são. Bom caminho, né? Eu acho que é isso. A gente se conheceu no Equador, ela era missionária lá, aí ela se converteu à psicologia, se tornou psicóloga. Isso é verdade, Verdade, né? Não, ela ficou muitos anos lá, um trabalho muito bonito, ela, a Cristiane também, né? E voltaram, se tornaram psicólogas e tem toda uma especialização, fez psicodrama, fez MDR, fez uma especialização naquilo, em sexualidade humana. E a partir disso, né, que ela vai estar compartilhando conosco hoje, que tenho certeza que vai ser de muita edificação para todos nós. Então, tem que ter sempre um momentinho, né, para pensar naquilo, né? Isso aqui é verdade. Precisa de vez em quando. Então, vamos nessa. Prazer estar aqui, Isli. Isso Bora mesmo. Conversar. Né? Então, tá. Vamos orar para abençoar também seu trabalho. Né? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar das coisas que o Senhor tem nos ensinado, das coisas que o Senhor coloca no nosso coração. Nos ajude agora a dar mais informação, mais formação às pessoas que sofrem, às pessoas que precisam de informação, Senhor. Abençoa as nossas famílias, os nossos maridos, as nossas esposas, nossos filhos e filhas. De uma forma especial, Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, que sofrem, e aqueles que estão doentes também do coração, Senhor, aquele coração emocional, aquele da saúde mental, que realmente é a nossa alma, né? A igreja fala tão bem do espírito, aprendeu a orar pela saúde física, e agora aqui nós estamos promovendo, Senhor, a saúde emocional, porque nós sabemos que sem sanidade emocional para o nosso coração, não há santidade. E que nós podemos também andar em santidade, mesmo sendo seres sexuais. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora abençoando a Andréia. Amém e amém. Obrigada, Isli. Obrigada, Rosiane. Rosiane está aqui também. Agora você está de sexo abençoada, então... Bora falar. Temos aí mais ou menos uns 50 minutos para falar sobre aquilo. Gente, um prazer estar aqui de novo, né? Poder compartilhar com vocês e poder trazer, né, essa inquietação que eu chamei de síndrome de Dona Bela, para poder trazer aqui hoje. Eu vou explicar por que é que me veio essa expressão aqui com vocês. Mas deixa eu compartilhar a minha tela, as minhas anotações para a gente poder estar juntos. Espera aí. Esse aqui, compartilhar o áudio, é isso, né? Vamos lá. Bom, quando a gente fala de falar sobre sexo, e quando eu trabalho com pessoas, porque eu sou terapeuta sexual no consultório, e quando vem um cristão, a imagem que sempre aparece assim é essa imagem da Dona Bela. Eu imagino que vocês já conheçam mais ou menos a Dona Bela. E aqui tem uma cena que eu me diverti procurando um vídeo para trazer aqui hoje, porque tem tantos vídeos divertidos da Dona Bela, mas eu trouxe esse aqui e vamos escutar, né, o que acontece e quem é a Dona Bela. Dona Bela! Vai lá, cara. Não liga porque ele... Pronto, professor.
Eu quero que a senhora confesse, sem o menor medo de parecer gulosa. A senhora, porventura, já abocanhou um caranho vermelho? Sem vergonha, ele não abocanhei com nem vermelho, nem de cor nenhuma, que eu não sou da sua família, seu indecente, não haja, seu indecente, só pensa naquilo. Já me dá, meu, pelo amor de Deus. Eu já abocanhei um caranho vermelho e não gostei. Baixa a bola, baixa a bola. Não complica, explica. Pois não, o caranho vermelho é tão somente um peixe cujo nome científico é Neumanes analis, o qual eu comi e não gostei. Ele é até um filho assim. O senhor hoje está místico. Tanto, mestre. Vamos parar aqui, todos já sabemos como termina. Sempre a Dona Bela está sempre em contato com o professor Raimundo, e o professor sempre traz uma pergunta, e não importa a palavra que o professor traga, ou a pergunta que ele traga, sempre para a Dona Bela existe uma conotação sexual, e ela acha que pensar naquilo é um absurdo, e que o professor só pensa naquilo, e se não é o nosso aluno aí tão empenhado, né, seu Ptolomeu, que esclarece o que, na verdade, significa cada uma dessas palavras. Então, eu comecei a pensar que algumas pessoas, e foi daí que eu tirei a expressão síndrome de Dona Bela, né, que aquelas pessoas que acreditam que nunca se deve pensar em sexo, nunca se deve pensar naquilo, que qualquer coisa que a gente fale, ou que tenha uma conotação que leve para um pensamento, para uma ideia sexual, que isso é ruim, que por dentro essas pessoas estão se jogando no chão, gritando, e ao mesmo tempo eu acho que a Dona Bela ainda tem uma questão muito interessante, que ela fala, aquela cara que ela faz, dizendo ele só pensa naquilo, dando a entender também como é que para ela aquilo é interessante, mas ela não quer deixar a público, não quer que as pessoas pensem que ela pensa naquilo, né? Mas ela tem um certo interesse, a fisionomia dela mostra que ela tem um interesse naquilo, ela morde os lábios, mas ela dá a entender que ela é uma pessoa pura, porque se você pensa naquilo, você não é uma pessoa pura. E quantos de nós, assim, como cristãos, crescemos na igreja achando que pensar naquilo não é puro? E aí, eu já sei, né, que você pode estar aí, de repente, eu já estou vendo alguns aí, com o dedo, com a Bíblia na mão, já querendo dizer para mim, mas espera aí, Andréia, isso que você está falando aí, ó, você nunca leu Filipenses 4:8, né? Que fala para a gente, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar, e já estão aí com o dedo, né, na Bíblia me dizendo, olha, está escrito aqui que a gente não deve pensar nessas coisas. Ou talvez você já foi lá e já também deu uma olhada, já está querendo me mostrar também, né, o texto de Mateus 28, quando Jesus falou, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, ou seja, só olhar para ela com cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí já deve ter um monte de gente aí abrindo a Bíblia querendo me dizer, olha, a gente não pode pensar nessas coisas, né? Já deve ter um monte de Dona Bela e seus belos também, que deve ter uns belos também por aí, né? Querendo buscar os vários, e tem outros textos, eu trouxe esses dois que são os mais, digamos assim, são aqueles que as pessoas mais utilizam, né, para os primeiros, vamos dizer assim, né? E aí eu queria pensar com você que assim, né, se a gente com um pensamento como o da Dona Bela acha que o sexo, ele não entra, não cabe dentro de Filipenses 4:8, é porque a gente está dizendo que sexo não é puro, que sexo não é honesto, não é justo, não é verdadeiro, e aí me chama a atenção, porque a gente tem que voltar lá no início e dizer assim, mas peraí, esse negócio aí não foi invenção nem minha nem sua, foi uma invenção que estava na mente de Deus,
Quando ele criou o homem e a mulher, então faz parte do ser humano ser sexuado. A gente não é assexuado. E aí não tem como não pensar ou não atravessar uma coisa que é tão própria de ser humano. Então, a gente, pelo menos, não sabe se os anjos têm sexo, por exemplo, né? Mas a gente sabe que o homem, Deus criou, e uma das características que nós temos, como os animais, né? Todos os animais, nós temos um sexo, e isso faz parte, nós somos seres sexuais, faz parte da nossa vida. E aí eu quero chamar a atenção, né, para essa imagem aí, provavelmente, eu queria te dizer, não sei se você sabe, mas os primeiros que pensaram naquilo deve ter sido Adão e Eva, provavelmente lá no Éden. Então, antes de Filipenses 4:8 ser escrito, sabe, antes de Mateus e antes de outros textos bíblicos, já se pensava naquilo em algum lugar, lá no Jardim do Éden, ok? Outra coisa que eu quero destacar, quando a gente fala de Mateus 5:28 aqui, Jesus fala sobre qualquer que pensar, né, qualquer que trouxer, que cobiçar essa mulher no seu coração, já cometeu adultério com ela. Eu quero chamar a atenção que no versículo 27, que é um versículo anterior, Jesus cita Êxodos, que é o texto famoso de não adulterarás. Ele fala, vocês ouviram dizer, não adulterarás, né? Vocês já sabiam que a regra era essa. Mas agora eu vou te dizer que não é suficiente isso. Que não é só não adulterarás, é você não cobiçar na sua mente. E aqui eu quero chamar a atenção que o adultério é uma coisa que acontece entre pessoas comprometidas. Adultério é uma infidelidade conjugal, ou seja, é uma traição entre um dos cônjuges. Então, pode acontecer divórcio aí por adultério, né? Se há uma traição. Então, o adultério é uma traição que quando alguém tem relações sexuais com outra pessoa, né? Ou ele casado ou a outra pessoa casada, isso é adultério. Por que eu quero chamar a atenção para isso, né? Porque se a gente acha que não pode pensar nunca naquilo que Jesus estava dizendo aí, que a gente não pode pensar ou desejar outra pessoa, teria que abolir o casamento, sabe? Teria que abolir as relações. Por quê? É exatamente porque a gente tem o desejo de ter intimidade sexual com a outra pessoa que nos motiva a casar com ela. Então, assim, não é só porque a gente acha os olhinhos bonitinhos, né? Não é só porque a gente acha que a pessoa, sei lá, tem gente que acha outras coisas, tipo a conta bancária, quer saber o que a pessoa faz, trabalha, ok, né? Mas não é só porque a gente tem um desejo amoroso e fraternal de viver o resto da vida com aquela pessoa. A verdade, né, sendo cristãos ou não cristãos, uma das motivações pelos quais as pessoas se decidem a casar é o fato de que ela começa a pensar em querer ter intimidade com aquela pessoa, e intimidade sexual. E ela começa a desejar, e ela pode até ter pensamentos com aquela pessoa, ok? E nesse caso, a gente não vê a Bíblia falando que existe algum problema nesse sentido, porque aqui nesse texto, especificamente, ele está falando sobre adultério. Mas Andréia, fornicação é pecado, né? Você vai me dizer e tal, né? A ação de fornicar é a ação de ter relações sexuais, ter um coito. Está dizendo aí, ó, relação sexual entre pessoas que não são casadas ou não possuem um relacionamento estável. Eu não estou falando disso, eu estou falando de pensamento, amigo. Não estou falando do ato em si, eu não estou falando que você vai ter relações sexuais com a pessoa. Eu estou falando que você vai pensar naquilo em relação àquela pessoa, entendeu? É diferente de fornicar. Então, eu acho que o que a Bíblia está trazendo para a gente, o que ela está destacando para a gente, né, ela não está condenando o fato da gente pensar em sexo. Ela está condenando o objeto de desejo. Quando o seu objeto de desejo, quando você traz à sua mente pensamentos, né, e você está pensando, no caso aqui do adultério, né, com uma pessoa que já tem um compromisso com outra, quando você é comprometido e os seus pensamentos estão em outras pessoas, então, alto lá, tem uma coisa errada aqui. Mas a gente entende que a Bíblia também, que Jesus, ou que o texto bíblico traz para a gente que relação, né, quando está nascendo um sentimento entre pessoas, inevitavelmente, ele vai atravessar os pensamentos de querer estar com aquele outro.
de querer ter intimidade com aquele outro. E quando eu falo intimidade, eu falo em vários âmbitos, e um deles é o sexual, porque se a gente exclui isso, a gente está dizendo que a gente é assexuado, e desculpa aí, mas não é bem assim, né? É bem diferente. Somos cristãos, amamos o Senhor, temos que saber o que é pecado, o que não é, mas a gente não é assexuado. E o sexo faz parte, é uma característica de nós como seres humanos, como cristãos. E aí eu quero dizer para vocês que assim, esse é um problema na cabeça dos cristãos, porque a Bíblia não vê problema nenhum com isso. A Bíblia não tem problema com o sexual. A Bíblia não tem problema com o sexual. Você quer ver uma coisa? Olha esse texto de Cantares. Eu fiz questão de ressaltar as partes do corpo que estão escritas lá. Isso aqui é o noivo, né, falando para a noiva, né, ou o esposo falando para a esposa. Eu sei que é o homem que está falando para a mulher, lá no texto de Cantares, ele fala: quão formosos são os seus pés nos sapatos, ó filha do príncipe, os contornos de tuas coxas. Em outros textos fala das tuas cadeiras. O que é isso, falar das coxas? Pois é, a Bíblia está falando sobre isso. Como é que ele sabe como é o contorno da coxa dessa mulher? Ele pensou nisso quando ele estava escrevendo? São trabalhados o teu umbigo, entendeu? Por que ele não falou do dedinho mindinho, gente? Por que ele não falou da orelha? Mas ele fala, olha aí, ó, umbigo. Eu não vou ler o texto todo, depois você pode ir lá, Cantares 7, capítulo... Cantares inteiro é regado disso. E a gente vai ver que tem várias passagens ali onde é apreciado o corpo um do outro, onde eles pensam um no corpo do outro, onde eles falam sobre, de forma metafórica, mas falam sobre a relação sexual e falam sobre aquilo. Tem livro que fala mais sobre aquilo que Cantares na Bíblia? Talvez você está precisando ler mais Cantares. Vamos lá. Fala do umbigo, fala do ventre, fala dos seios, do pescoço, dos olhos, nariz, cabeça, cabelo, estrutura. Ó, só de seios, fala 3 vezes de seios, entendeu? Então, assim, a Bíblia não tem problema de trazer esse tema, de falar sobre isso. A Bíblia não tem vergonha do sexo, porque para o Senhor não há impureza, não há coisa feia, sabe? Não é como o comentário da Sli aqui, né? Como se fosse uma coisa suja, como se fosse uma coisa pecaminosa. Não é assim. E aí você vai dizer, André, esse é o seu olhar, você está falando isso, porque é a sua forma de ler o texto bíblico, sei lá, está falando uma heresia, não sei o que está passando pela sua cabeça aí. Mas aí eu fiz questão de trazer o comentário que tem de um comentarista bíblico, né? Na Bíblia Conselheira, por exemplo, um texto bem conhecido em Cantares, presta atenção, que está lá no capítulo 1 de Cantares, versículo 13 e 14, ela usa uma expressão, um sachê de mirra posto entre os meus seios. Ela está comparando, né, o amado. E olha só o que o comentarista, não é Andréia, está dizendo aqui. Neste parágrafo, é provável que a jovem esteja pensando consigo mesma, refletindo a satisfação do encontro amoroso que acabou de acontecer. Ela pensou naquilo, gente. Bora combinar? E não fui eu que disse, aqui está a prova, foi o comentarista da Bíblia Conselheira, está a prova de que essa jovem estava pensando consigo mesma, então ela estava lá se deliciando com uma lembrança do que aconteceu, de uma satisfação que acabou de acontecer. Mas você, de repente, ela não estava falando de sexo, André? Vamos continuar lendo? É o que eu grifei? Repare como a Bíblia não tem receio de falar da beleza do amor e do prazer, do contato corporal e das fragrâncias entre homem e mulher. Bom, você sabe do que se trata a fragrância aqui, né? Não vou descrever, né? Parece que o amor na intimidade sexual do casal resgata um pouco do sentimento de Adão e Eva no paraíso, de não terem que se envergonhar estando juntos em sua nudez. Então, não sou eu agora, mas aqui o comentarista, vai lá depois dar uma olhada na Bíblia Conselheira, vou aproveitar e vou fazer uma propaganda aqui da Bíblia Conselheira. Aumenta aí, Ed, para o pessoal conhecer a Bíblia Conselheira. Ó, a Bíblia Conselheira é uma Bíblia que tem várias anotações, assim, excelente, dentro da nossa área, né, da psicologia, psiquiatria, tá certo? Se eu não estou enganada, a minha amiga Sli é uma das comentaristas aqui da Bíblia Conselheira. Então, voltando aqui,
O que eu estou querendo dizer com tudo isso é questionar essa coisa que nós, como cristãos, temos de que, não pode falar isso, não pode pensar aquilo, nossa, só pensa naquilo, nossa, como é que você fala uma coisa dessa? Que palavras como as partes íntimas, nomear as partes íntimas é uma coisa assim absurda, bate na boca, que coisa feia e tal, né? Eu quero chamar a atenção para vocês que isso não é um problema de Deus, nem um problema de sua palavra, porque ele fala sobre isso, e eu provavelmente acho que ele fala porque ele quer nos ensinar a viver de forma mais livre a respeito dessa área da nossa vida. Mas aí, né, vamos embora. Vamos continuar nosso papo aqui, né? Qual é a relevância de pensar naquilo? Mas eu não quero pensar naquilo, né? Não seria melhor evitar, porque vai que eu peco, né? Porque assim, eu posso querer, eu já sou casada, posso querer, sei lá, pensar em outras pessoas que não, né? Então é melhor evitar. Se sua mão te faz pecar, arranca a mão fora. Qual é a relevância de pensar naquilo? Por que é importante trazer esse tema aqui? Vamos começar falando sobre a resposta sexual. Se a gente pensar no ciclo de resposta sexual, tanto masculina como feminina, em todas elas há um elemento importante, que é o desejo. Aliás, o desejo aqui é um disparador, por exemplo, no ciclo de resposta masculina. A falta de desejo vai, de repente, atrapalhar todo o processo do ciclo de resposta. No feminino também. Existe aqui o desejo, está aqui em outras partes, tem o desejo espontâneo, tem o desejo aqui fora, né, da espontaneidade, mas o desejo é um elemento muito importante no nosso ciclo de resposta. Então, se eu quero ter uma relação sexual, digamos assim, efetiva, boa, agradável, o desejo tem que fazer parte disso, tá certo? Estão me acompanhando? Então, o desejo é uma etapa importante do ciclo de resposta. E muitos casais cristãos reclamam da falta de desejo sexual. Eu não tenho muita vontade, não. Meu marido quer, mas eu não quero. Eu escuto mulheres mais às vezes, tá? As mulheres falam, não, meu marido agora tá assim, porque ele não quer, que não sei o quê. Eu não sei o que eu faço. E muita gente reclama de falta de desejo e as pessoas não sabem ou não entenderam, e aqui é o que eu quero trazer hoje, é que o desejo é departamento justamente de pensar naquilo. O desejo tem a ver com pensar naquilo. Então, o sexo, não se engane. Se você passou o dia envolvido com as demandas do trabalho, com os filhos, com os parentes, com as contas, com as obrigações, com os departamentos da igreja, com as reclamações aí, os pastores e líderes, com as reclamações dos irmãos da igreja, se você passa seu dia, seu tempo inteiro falando sobre essas coisas e não deu tempo para pensar naquilo, gente, se o sexo se o sexo está totalmente fora do seu radar, não é raro que a vontade suma, que você não tenha vontade de fazer sexo. Quem não pensa em sexo não vai fazer sexo mesmo, gente. Por que o sexo está ausente na vida de vários casais dentro da igreja? Porque eles não estão pensando naquilo. Porque o sexo não passa pela cabeça da gente. Porque a gente aprendeu que não se deve pensar, ou que o sexo é sujo, ou que isso não deve passar pela nossa cabeça. E justamente é o contrário. A gente precisa, de vez em quando, trazer o sexo presente na nossa mente para que ele possa estar presente na nossa vida. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu comecei, como terapeuta sexual, a estudar, a escrever, sabe assim? O sexo começou a ficar mais presente na minha vida, sabe? Escrever coisas, o contato de estar falando, pesquisar para vir fazer essa palestra aqui. E aí eu abro um negócio, aí leio, encontro um negócio interessante, eu fico lá, olha só isso, não sabia. Aquilo ali, nossa, isso aqui é interessante, hein? Nossa, olha essa posição, nunca tinha pensado nisso. Bom, mas voltando aqui, a questão é a gente parar um pouco para pensar nessas coisas, para mexer de novo com o nosso desejo. E aí, agora, talvez isso responda a pergunta de muita gente de por que não tem sentido o desejo de ter relações sexuais com o seu parceiro. Sexo é um comportamento. E como todo comportamento, quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, né? Quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Então, se a gente não entender que o sexo acontece primeiro na nossa imaginação, vai ficar sem desejo para sempre. Então, assim, se você
realmente tem dificuldade de pensar naquilo, né, como a dona Bela. Se você está com a síndrome da dona Bela, já vai vendo que a vida sexual daqui para frente não vai ser muito boa, não. Vai ter uma decaída aí, porque é aí que começa. É aqui que começa, ok? Vamos continuar um bocadinho mais. Então, falando um pouco sobre desejo, e eu acho que é importante a gente entender como funciona. Como eu disse que o desejo é uma parte importante do ciclo de resposta, eu quero que vocês percebam como ele se dá e como ele acontece. Então, o desejo sexual, ele pode ser induzido por 2 determinantes, basicamente. Um determinante externo e um determinante interno, tá? Então, é assim que o desejo é produzido na gente. O que é um determinante externo? Externo vem de fora, é aquilo que vem de fora e me afeta. E qual é a porta de entrada do desejo de forma que vem de fora? São os nossos sentidos. Então, através dos sentidos, a gente pode instigar, certo? O nosso desejo. E aí eu quero abrir um parênteses. É por isso que a gente fala que algumas coisas ou pessoas são sensuais. A expressão sensual vem de sensoro, dos nossos sentidos. Quando a gente diz que alguma coisa é sensual, ela é sensual porque ela é boa de ouvir. A gente fala, ele tem uma voz sensual, nossa, porque é boa de ouvir. Por que é boa de ver? Nossa, fulano é tão sensual. Nossa, aquela barriga, tanquinho, eu tô vendo. Aquelas curvas, eu tô vendo. O perfume, ai, que cheiro, né? A gente sente aquela sensação que mexe com o nosso corpo, que mexe com outras partes do nosso corpo, só porque a gente viu, provou, beijou, trocou saliva, pronto, paladar, já vem uma imaginação. Então, o desejo, uma das portas de entrada do desejo, então, uma das formas de induzir o desejo é através dos nossos sentidos, é de forma externa. E aqui eu quero só confirmar o que eu estou dizendo, né? Sensual refere-se ao sentido, aos órgãos do sentido, que demonstra ou incita a sensualidade. Então, um vestido pode ser sensual, um brigadeiro pode ser super sensual, né? Porque já dá água na boca e tal. Mas a gente usa essa expressão mais para falar sobre pessoas, né? Sobre coisas que mexem com o nosso imaginário, tá certo? Então, isso é um determinante externo. Mas, como eu disse, existe o determinante interno. E aqui é que está o nosso assunto de hoje. Qual é o determinante interno? O que produz dentro da gente? O que pode produzir esse desejo? Pode atiçar o nosso desejo sexual? A fantasia é o principal fator de indução interna do desejo. Vocês ouviram isso? Eu acho que eu vou ler de novo. A fantasia é o principal fator de indução interna do desejo. Pergunta, onde que a gente fantasia, gente? Eu não estou vendo as respostas aí. Se o Ed quiser colocar alguma coisa aqui, pode colocar. Mas fantasia acontece aonde, gente? Não acontece no coração. Ninguém fala assim, eu fantasiei no meu coração. Eu fantasiei no meu rim. Entendeu? Eu fantasiei no meu estômago. Não, fantasia acontece aonde? É na cabeça. É no pensamento. É quando eu trago aquilo para minha cabeça, quando eu posso pensar naquilo. E aí o desejo interno é uma fonte interna, o desejo interno é produzido, é induzido, tá certo? Então, como indutor interno, a fantasia pode surgir de forma espontânea de 2 maneiras. Na mente, isso aí, Adriana, muito bem. Acontece na mente. Então, todo mundo está junto comigo aqui, né? Todo mundo está entendendo que fantasiar acontece na cabeça, na mente, no pensar, tá certo? Então, como indutor interno, a fantasia ela pode surgir de forma espontânea de 2 maneiras. Uma é através de fatos vivenciados e outras através de pensamentos sexuais provocados. Então, é um recurso interno, os fatos vivenciados. O que é isso? É trazer à memória alguma vivência erótica que eu já tive. A fantasia vem de alguma experiência que eu já tive. Gente, é exatamente o que a mocinha lá estava pensando. Quando eu trouxe o texto bíblico, né? Eu não li o texto, eu posso até ler aqui, né?
Eu não coloquei ele aqui, mas o comentário lá, que a gente leu agorinha, que o comentarista falou que ela estava pensando, né, consigo mesma, ela estava falando assim, ó, o meu amado é para mim como um sachê de mirra, posto entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena nas vinhas de Engedi. E aí vai, ele também fala sobre como ela é bela, de como ela, né, tem várias características bonitas, mas ela traz à memória um amado com quem ela se encontrou. E ela fala, nossa, como ele é lindo, né? Ela está pensando nele, sabe? Nossa, ele é como um frasco de mirra posto entre os meus seios. Ela não falou, ele é como, digamos, ele é como o meu pai quando vem para casa e traz a comidinha. Não, ela estava pensando em uma coisa bem sensual, né? Porque ela estava pensando em alguma coisa entre os seios, olha só. Então, fatos vivenciados significa que eu posso evocar o meu desejo através de memórias, situações que eu tive. Situações que eu vivenciei com aquela pessoa. Então, por exemplo, tem casais que têm muitos anos de casado e podem utilizar aquelas experiências sexuais lá do primeiro encontro, lá dos primórdios, que eram mais calientes, que eram mais interessantes, que tinham uma pegada diferente. A gente pode utilizar isso como fantasia sexual. Aquela coisa lá do primeiro momento. E por que não? Porque os fatos vivenciados têm a ver com o que eu trago dentro de mim, com o que eu guardei na minha memória a respeito das experiências que eu já vivi. A outra, que seria pensamentos sexuais provocados, seriam criar mesmo histórias. Aí são histórias inventadas. Você tem que ser boa em pensar nessas coisas, né? Criar, inventar na nossa cabeça um roteiro para pensar. Então, eu posso inventar um roteiro, entendeu? Sobre alguma coisa que me instiga, que me dá prazer, que me estimula, que estimula o meu desejo para uma relação sexual, e isso também é um indutor interno do desejo. Então, criar histórias sobre aquilo, tá? Também não é qualquer história. Não vai criar uma história, tem que criar uma história sobre aquilo. Então, essas são as formas da gente, né, da fantasia surgir espontaneamente. Ou pensamentos sexuais provocados ou fatos vivenciados. Lembrando que quando eu penso em fatos vivenciados, eu estou evocando a minha memória, minhas recordações, o que eu vivenciei. E quando eu utilizo, né, quando a fantasia, o desejo é estimulado pelos pensamentos sexuais provocados, é um aprendizado. Eu mexo, né, com o meu aprendizado. E aí tem gente que pode ser que não saiba como fazer isso. Eu quase nunca penso em sexo, eu nem sei o que pensar. Se você me mandasse, inventa aí um roteiro, eu não tenho noção de para onde que eu ia. O que eu ia, sabe, pensar, fazer e tal. Você pode aprender, tá certo? Memória fica mais difícil, percebe? Fatos vivenciados fica mais difícil, porque se você não tem muitas memórias que recordar sobre isso, vai ficar difícil de utilizar. Aí você pode usar pensamentos sexuais provocados, a aprender, a criar alguns roteiros. Depois eu vou dizer algumas coisas que podem ajudar aqui, tá bom? Mas vamos lá, por que é importante, a gente está falando, então, vocês já entenderam como é importante? Por que é importante pensar naquilo? Porque aquilo vai estimular o nosso desejo, e o nosso desejo sexual só é estimulado a partir do contato com as fantasias, com o pensamento. E é por isso que a gente volta o ciclo, né? Que precisa pensar naquilo. Se eu não estou fazendo sexo como eu gostaria, pode ter vários outros fatores aqui, não é só o desejo, tá? Porque às vezes a gente não tem tempo, a gente não tem um monte de coisa, né? Às vezes o outro não está afim, ok. Mas assim, se tem a ver com, eu não tenho sentido muito desejo, muita vontade e tal, talvez você precisa deixar um pouco o síndrome de Dona Bela e começar a pensar um pouco mais naquilo, trazer aquilo mais presente. A fantasia, ela mexe, e aqui isso também é muito interessante, com a nossa fisiologia. Ela vai ativar o nosso sistema de recompensa. E aí vai liberar dopamina, que é o sistema de recompensa do cérebro. Ele é conhecido como o circuito cerebral do prazer.
toda vez que o cérebro libera dopamina, a gente fica felizinho, sabe assim? E no caso aqui, a dopamina, ela faz uma marca, a gente fica com uma recordação. O cérebro lembra de como foi bom aquilo, quando ele liberou dopamina naquela sensação. Então, por exemplo, quando a gente come uma coisa que de repente dá uma sensação boa, gostosa, de nossa, como isso é bom, sabe? Liberou dopamina, o cérebro vai lembrar daquilo. É por isso que alguns de nós não conseguimos deixar o chocolate, deixar de comer algumas coisas. Por quê? Porque essa memória, o sistema do prazer já guardou e já sabe. E aí ele fica até excitando a gente, vamos voltar lá para comer aquilo, porque aquilo é tão bom, né? E a mesma coisa o sexo. Quando eu começo a estimular com fantasias o meu cérebro, meus pensamentos, a minha mente, eu estimulo a liberação de dopamina. E isso aumenta o desejo. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente podia ser outra palestra, né? Existe a fisiologia do desejo, gente, tá certo? E a dopamina é o neurotransmissor que aumenta o desejo. A fisiologia do desejo envolve 2 neurotransmissores aqui importantes. E a outra seria a prolactina, que diminui, né, o desejo sexual. Mas a gente não vai entrar muito por esse caminho. Eu já estou aqui de olho na hora, porque eu sei que eu já tenho que... Bom, então é importante a gente entender que a fantasia, ela tem um papel fundamental na nossa vida sexual. Ela é um potencial indutor do desejo, então é por isso que a gente precisa pensar naquilo. Ela liberta e enriquece a vida sexual. Como assim, Andréia? Olha, depois de muito tempo se relacionando com a mesma pessoa, isso porque eu acho que eu estou falando a cristãos, né? Se supõe que vocês têm relações com a mesma pessoa com quem você está casado, né? Então, depois de muito tempo junto, a gente diminui esse prazer que eu acabei de citar, porque perde um pouco a novidade, sabe assim? Eu já conheço meu marido do avesso, sabe? De frente do avesso. Eu já conheço muita coisa sobre ele e ele de mim. Então, isso pode acontecer que durante o processo, né, a gente vai casar, a gente vai perdendo aquela gana, aquela vontade de estar junto, porque não há novidade. A novidade também é importante, porque novidade também é excitante. Novidade também mexe com o nosso sistema de prazer. Então, quando eu trago uma fantasia, quando eu trago um pensamento, quando eu me proponho a criar, por exemplo, um pensamento, né, a me induzir, isso pode trazer uma certa novidade, porque a nossa mente é fantástica, né? Quando a gente pensa umas coisas na nossa mente, o nosso corpo responde, entendeu? É a mesma coisa que eu colocasse aqui a foto de um brigadeiro, ou falasse de alguma coisa gostosa de comer, e todos vocês começassem a salivar aí. Só do cérebro ver, ele já começa a produzir saliva. Então, assim, imagina, só de eu pensar, só de eu imaginar, só de eu lembrar aquela pegada quente que ele me deu quando a gente estava num dia que a gente viajou para tal lugar, só de recordar aquilo, poder trazer aquilo e poder brincar com isso juntos, fazer um novo roteiro sobre aquilo, isso já pode ser enriquecedor para a vida sexual e libertador para algumas pessoas, tá certo? E a fantasia ela é importante porque ela permite ampliar a criatividade e afastar o tédio e a rotina, que é o que eu estou falando aqui. Mas o que acontece? Né? É um círculo isso aqui, né? A gente está falando sobre isso, mas existem grandes obstáculos a respeito de fantasiar. E se tratando de religiosos, um grande obstáculo na capacidade das pessoas de fantasiar vem desse aprendizado, que o sexo é sujo, é algo feio, é pecaminoso, que a gente não pode pensar. Então, se a gente não pode pensar naquilo, quem é que vai querer fantasiar sobre aquilo, gente? Se eu acho que Deus vai me castigar, quem aqui vai querer estar pensando em alguma coisa? Sabe assim, na dúvida, eu deixo aqui, tarefa de casa, vai ler Cantares, lê umas 500 vezes para você entender que assim, isso faz, Deus não tem nenhum problema com isso. Ele sabe, ele criou você com as partes íntimas para serem usadas, assim, ele sabe como é que é o processo, entendeu? Então, vamos começar a sair desse lugar de síndrome de Dona Bela e começar a olhar isso com outros olhos, a dar um outro sabor a isso, entendeu? E provavelmente, vencendo esse obstáculo, a gente vai poder também melhorar o desejo sexual nas nossas vidas.
poder lidar melhor com isso vai abençoar a relação sexual de muita gente, eu espero, né? Aí. E então, eu trouxe aqui, e vou falar rapidamente, não vou entrar em detalhes, né? Algumas técnicas que a gente usa na terapia sexual para ajudar, por exemplo, casais que estão com problemas na relação sexual e que estão com problema no desejo, para melhorar o desejo, no caso, para melhorar a questão da fantasia, né? Então, um deles é o treino de fantasias. Isso mesmo, é uma técnica, né, onde a pessoa vai selecionar personagens, o cenário, vai organizar o roteiro da fantasia, e aí ela vai dizer como é que vai acontecer. Você pode fazer junto com sua esposa, com o seu esposo, mas isso é um treino. Treino é o quê, gente? Não é uma vez só, hoje foi esquisito, amanhã vai ser um cadinho melhor e depois vai melhorando. A gente pode brincar mais com isso, trazer isso mais para a relação. Então, brincar, né, de criar um roteiro pode ajudar. Por isso chama treino. Eu vou treinar. Eu nunca fiquei fantasiando essas coisas, eu vou fazer aqui. Vamos supor que aí eu começo a treinar na minha cabeça, imaginar alguma coisa, tá certo? A outra é a biblioterapia. O que é isso? Bíblia aqui não é de Bíblia, tá, gente? Bíblia aqui é de livro, tá bom? Então, existem literaturas mais picantes que pode ser um bom estímulo para quem está sem saber como fantasiar, entendeu? Então, assim, ler alguma coisa pode te ajudar. Por isso que eu já falei para você, vai ler lá Cantares, mas todo mundo já sabe ou já ouviu falar, né, de várias literaturas que fizeram famas aí. Eu trouxe aqui uma clássica, né? Por que os 50 Tons de Cinza fez tanta alvoroço entre as mulheres, principalmente, quando saiu? Porque estimulava a fantasia e o desejo. A literatura ajuda. Então, se você não sabe fantasiar, vamos aprender com uma literatura. Então, vamos buscar. E hoje tem tanta coisa, até literatura cristã tem sobre isso, né? Erótica. Então, vamos procurar, para que, em vez de você ficar gastando tempo com o Google, procurando bobeira, né, e tal, se o sexo não tá bom, vamos procurar alguma coisa interessante que vai me ajudar. Né, uma literatura que esteja dentro daquilo que eu gosto, daquilo que me faz bem, que eu não me sinta mal, que eu não fique com o meu pezinho lá na síndrome de Dona Bela, pensando, ai meu Deus, mas eu estou pensando naquilo, vai acontecer alguma coisa. Não, que eu me sinta confortável. Aqui eu não estou falando, nem obrigando, nem dizendo que você tem que fazer isso. Eu estou te dando caminhos, opções, tá certo? Você que vai dizer o que funciona para você, tá bom? E outra coisa que pode ajudar, eu escutei isso de uma sexóloga, uma médica, ela é ginecologista e é sexóloga também, ela é de renome aqui no Brasil, do Sul, e ela falou como ela estava trabalhando com as pacientes dela, com falta de desejo, usando filmes. Eu achei fantástico, porque ela sabe que ela não é cristã, mas ela falou isso, principalmente as crentes que vêm no consultório, né? Que eu não posso dar uma coisa muito picante para elas, então eu comecei a usar filmes. Aí eu já anotei aqui, ó, porque eu achei super interessante. Qual é a proposta? A proposta da cinematerapia é assim, você assistir um filme mais caliente, mais picante, eu não estou falando aqui um filme pornográfico, não é isso. Estou falando, sei lá, eu vou falar uns antigos, né? 9,5 semanas de amor, sei lá. Eu posso até citar depois eu posso fazer uma lista para vocês. Tem uns filmes bem bons, legais. Séries, tem umas séries na Netflix, muito legal. Eu não sei se podia falar Netflix aqui, mas agora já falei 2 vezes. Mas tem umas séries ali que são, não tem sexo explícito, mas são eróticas. Chama atenção, mexe com desejo. E aí, o que ela sugeria para as pacientes, né? Ela pedia qual a parte do filme erótica que você mais gostou. Eu gostei naquela cena quando o casal fez isso, fez aquilo outro. Então, ela pedia para ela fazer aquele recorte daquela cena e ela fazer daquilo a fantasia dela. Colocar ali a pessoa, né? Então, colocar a pessoa com quem o parceiro, né, dela e fazer aquela cena na cabeça dela como se fosse ela e o parceiro. Então, aí a gente pega emprestado, entendeu? Se eu não sou muito criativa, eu posso pegar emprestado um recorte de um filme, de uma série, tá certo? Aqui só lembrando de novo os 50 tons, né? Mas eu posso fazer um recorte e trazer isso para minha mente se eu não tenho essa capacidade tão criativa, digamos assim, para fantasiar. Então, para já ir terminando, eu não sei se vai ter perguntas hoje aí, mas a proposta aqui, tá?
não é só pensar naquilo, não é essa a proposta, sabe? Então agora eu só vou ficar pensando em sexo, não é essa a proposta, tá? Se você está pensando assim, é porque você já estava querendo, como é que fala? Você já estava querendo uma desculpa, né? Mas também não é como a dona Bela, da Zezé Macedo, de nunca pensar naquilo, achar que nunca se deve pensar naquilo. A proposta aqui é a gente entender que o desejo sexual é importante na etapa da relação sexual, que é importante a gente atentar para o desejo e que isso pode estar sendo um dos motivos pelo qual a sua vida sexual não é prazerosa ou não tem sido, né, não tem sido desenvolvida de forma prazerosa, e que para pensar em desejo sexual, a gente vai ter que fantasiar, porque a fantasia é um dos principais, ou é o principal indutor do desejo, tá certo? Então, isso era o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Quero deixar aqui as minhas redes sociais, meu telefone. Quero dizer para vocês que eu trabalho com sexualidade para mulheres cristãs. Tenho trabalhado há algum tempo, porque eu percebo que existe muita coisa na rede social, que existe muita coisa na internet, mas poucas coisas que falam desde o enfoque bíblico. Então, eu quero compartilhar com as mulheres cristãs sobre esse assunto, de maneira e que a gente possa falar desde uma ótica cristã. Então, para isso, eu criei encontros terapêuticos para mulheres cristãs para falar sobre sexualidade. Nesses encontros, a gente fala sobre um pouco sobre as bases bíblicas, sobre o corpo, sobre erotismo, sobre o autoestímulo, a importância, o que a Bíblia fala sobre a masturbação. A gente fala sobre o ciclo de resposta, esse que eu acabei de mostrar aí, né, sexual feminina. A gente fala das partes íntimas, como é que funciona esse negócio, o que os estudos falam. Eu falo sobre o desejo, falo sobre esse mito, isso aqui dava uma outra palestra, o mito do desejo espontâneo, que a gente vai estar assim, de repente vai ter uma vontade de ter relações sexuais. Bom, se você estiver interessado, a propaganda está rolando aí no Asas de Cura, e aí você pode entrar em contato pelo meu site ou pelo meu WhatsApp, e aí a gente pode fazer um trabalho legal para você saber mais ainda sobre essa questão sexual. As mocinhas, tá? Porque esse encontro é só para mulheres, homens não são bem-vindos. Desculpa aí, rapazes, mas nesse momento não, tá bom? Gente, perguntas, comentários, era sobre isso que eu queria compartilhar hoje, sobre a síndrome de Dona Bela. O que mais? Alguém tem algum comentário a fazer? Faz uma lista para nós. Vocês querem a coisa fácil, né? Mas eu posso dizer rapidamente alguns. Da Netflix, por exemplo, que seria aquele Outland, não é isso? Da Netflix. Tem uns casais que gostam de uma pegada mais forte, então tem todos aqueles que tem Viking, como é que chama? Spartacus, tudo isso ali tem uma pegada assim mais selvagem, entendeu? Tem também, já falei 3, né? Vou pensar aqui em alguma coisa mais e depois eu falo para vocês. Alguma outra pergunta? Algum outro comentário? Bom, da minha parte, obrigada. Que legal que vocês estão gostando. Da minha parte, era isso que eu tinha para compartilhar. Não sei se tem mais alguma pergunta por aí, Ed. Muito bom. Muito bom, Andréia. Esse assunto é um assunto que fica assim, a gente não pode pensar naquilo. Muito bom, eu acho assim, muito bem abordado, sabe, Andréia? Aliás, né, a gente sabe quem a gente convida para falar desse... Alguém falou aí que foi a palestra mais sensual de todo o evento. Eu já sei que vai ser a apresentação escandalosa de Asas de Cura, mas é isso mesmo, sabe? A gente sempre tem que ter pelo menos uma. E muito bom, eu acho que a gente tem mais aqui que aprender e falar. Né? Eu sempre aprendi, né, com um amigo meu, um grande amigo meu que já está com o Senhor,
né? O Sayek dizia que não falar não ajuda. Então, não falar não ajuda, né? Então, vamos falar sim, vamos falar com jeito, vamos falar com tato, vamos falar com honestidade, né? Com transparência, com delicadeza, e vamos fazer gostoso. Isso aí. Isso aí. Vamos aproveitar nossa vida de casado e realmente curtir o que Deus nos deu. Né? Isso mesmo. E a gente tem diferentes fases, né? Eu estava pensando esses dias aí como nós temos os votos, né, de casamento, né, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né, nas coisas difíceis, nas coisas boas. E a relação sexual também acompanha muito disso, né? Eu acho que assim, tem épocas que a relação sexual está muito na riqueza, tem outras épocas que está muito na pobreza, né? E também a gente sabe que às vezes a gente tem saúde, né? E também a gente sabe que tem épocas que a gente tem doença, né? Tem épocas, né, que eu mesmo já vivi, meu marido já viveu situações em que a gente passou, né, um tempo assim, recuperando-se de cirurgias, de doença, não sei o que mais. Mas que isso tudo é contornável, né? E essa é a cola, né? A relação sexual é a cola que o casal tem, que a gente não tem com mais ninguém, né? Então, tem que ser uma cola boa, né? Tem que ser uma cola gostosa mesmo, bem aproveitada. E interessante é que quando não acontece, né? Quando o casal não tem relações sexuais, na Bíblia diz que as suas orações não são ouvidas. Olha só, então, assim, para saber o quanto o sexo é importante. E quando eles tiverem que ficar sem fazer, tem que ser mútuo essa decisão. Então, a gente vai ficar um tempo de jejum, mas os dois têm que concordarem. É interessante isso também. E eu acho que vale a pena ressaltar, sabe, Rosiane, que você está falando de quando não tem relação sexual, né, quando o casal acaba estimulando fantasia com quem não tem que fantasiar. Aí aqui é onde acontece o que Jesus falou lá em Mateus, sabe? Porque aí quando a gente faz isso, a gente desprotege o outro. E aí sim, começa a vir pensamentos, situações que atravessam, né, a vida dos... Porque, como eu disse no início, nós somos seres sexuados, a gente não tem como esconder isso. E em algum momento isso vai mexer com a gente, o outro vai mexer com a gente. E no mundo que a gente vive hoje, então, né, que assim, tudo está muito aí para a gente ver, né, não é que eu queira ver, sabe, o peitoral do outro. O outro passa correndo, sem camisa, do lado da gente, é dentro do parque, né? Então, essas coisas vão acontecer. Agora, se eu estou descoberta, se eu em casa não entendo que a intimidade sexual ela é importante porque também nos protege também do mal, de adulterar no coração, não estou nem falando em adultério mesmo de sair e tal, né? Mas esse adultério que Jesus falou no coração. Porque, inevitavelmente, nós somos seres pensantes também, sabe? A fantasia, o desejo, sempre nos envolve. Eu acho que a dificuldade que a dona Bela tem, e que muito crente tem, é de tratar isso com naturalidade. É entender que às vezes eu vou olhar e vou ter que desviar o olhar, porque não, esse aqui não é nem meu marido, por que eu estou olhando para lá, gente? Sabe assim? E que isso vai atravessar a gente, mas que a gente vai ter outra postura. Essa que é a diferença. Agora, se eu achar que não, isso nunca vai me acontecer, sabe? Ser rígido, ao ponto de achar que aí sim, né? É mais fácil até para quebrar. A gente sabe que é muito mais difícil quebrar quando a gente tem essa flexibilidade. E flexibilidade, entendo aqui, eu estou dizendo de compreender nossas limitações, né? Eu não estou querendo deixar nenhuma porta aberta aqui para o outro dizer, não, a irmã falou que pode pensar naquilo, agora eu vou pensar com todo mundo, vou pensar e daqui pensando, entendeu? Não é assim, não. Eu acho assim, você falou uma série de coisas muito importantes, né? Eu acho assim, se a nossa taça emocional, e isso também a nossa taça sexual, né, como casal, está cheia, né, ela está plena, não tem muita tentação que vai chamando. E quando vem, né, não é se vem, é quando vem a tentação, porque nós sabemos que essa tentação vem, a gente tem como contorná-la, como lidar com isso, né, porque a gente está preenchida, né? Preenchida e preenchido, porque não são só os homens, as mulheres também, ainda mais nesse mundo de hoje. Eu dou aula de ética, às vezes, para os nossos colegas, psicólogas, né? E uma das questões é assim, o que você faz o dia que você sentir alguma coisa por um paciente? Porque uma pessoa que tem uma carreira de 30, 40, 50 anos, 20 anos, e muitas vezes jovem, e muitas, inclusive, bonitas, né? Não vai pensar que entra uma pessoa no consultório que você nunca
achou interessante, né? Ainda mais que a psicoterapia é uma relação de intimidade, né? Então, Exatamente. Quem sabe mais da sua vida do que eu, né? Nesse sentido. E como a gente se protege disso, como a gente aprende a ser sábia nesse sentido. E isso também corre muito pela nossa relação, né, de casal, da gente saber como lidar com aquela coisa gostosa em casa, né? O provérbio diz que a pessoa que está preenchida, né, nada ali atrás, mas se ela está com fome, até aquilo que é amargo lhe atrai, né? Até aquilo que é amargo pode chamar atenção. Então, é importante a gente ter isso em casa, né, de uma forma bonita, né, boa, né, transparente e cristã, porque, afinal de contas, Deus nos criou seres sexuais, né? Que ele nos criou o sexo e disse, ups, você me foi lá, mano. Né? De repente, errei a mão aqui, gente. Agora, como é que eu desfaço isso? Né? Não, deixa assim mesmo, já foi. Dessas criaturas, né, que eu criei. Né? Não tem disso, não, o Senhor nunca erra. Né? Então, não tem nada. O Senhor pensa sobre essas coisas. E é importante, né, porque a sexualidade, a sensualidade, é de onde vem também a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, né, o nosso colorido para a vida. Né? A pessoa deprimida é uma pessoa bem assexuada. Né? Então, assim, a pessoa mais sensual é uma pessoa mais colorida. Né? Então, achei que essas ponderações muito boas. Assim. Que bom que vai ficar aí para mais gente, né, aproveitar, e quem quiser aproveita também dos cursos da Andréia, porque é essa carioca aí que eu vou fazer o quê, entendeu? Se quiser pensar naquilo, falar naquilo, vem então para o curso que a gente já... Mas eu acho que é importante a gente falar, porque não falar não ajuda, e falar com sabedoria, com tino, com tato, né, é bom, prudência, né? Mas falar também de uma forma que ajuda. E eu acho que você deu muitas coisas assim, muito boas para a gente poder pensar. Tanto está claro que as pessoas nem perguntam, não estão fazendo. Ou isso, ou tem vergonha de perguntar também, sabe? Tá joia, gente. Também tem isso, viu? né?